dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional. Estamos continuando esse tema de devocionais de Apocalipse por enquanto. E achei um versículo bíblico que despertou uma pergunta dentro de mim. O versículo é o seguinte: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos como grandes. Ou seja, no reino de Deus vai ter gente grande e também gente pequena. E a minha pergunta para você e também para minha vida é: quem você será? Você será aquela pessoa grande no reino de Deus ou você será aquela pessoa pequena? Gente, esse versículo bíblico é incrível porque significa que Deus não é um Deus socialista. Ele não coloca toda a gente no mesmo patamar, não. Vai ter gente grande de muita importância no reino de Deus. E também vai ter gente menos significante no reino de Deus. E quem será você? Deus tem um sistema de recompensa. Vai ter gente pequena, vai ter gente no meio e também vai ter gente muito grande. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Deus é um Deus capitalista? Comente aqui embaixo. Imagino que eu já sei a sua resposta à minha pergunta no início do vídeo. Você quer ser uma pessoa grande e de muita importância no reino de Deus? Então, minha pergunta é: Como é que vamos alcançar isso? Como poderemos ser grande no reino de Deus? A Bíblia nos responde. E eu tenho 3 pontos para você. Primeiro, a humildade. Nós temos que ser humildes. Deus odeia, ele detesta o orgulho e até ele se opõe ao orgulho. E ele luta contra isso. Os discípulos perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus pegou uma criança e ele falou: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Gente, a humildade é muito importante para Deus. Mas, se você já é humilde e você pensa: não, eu tô bem, eu sou uma pessoa humilde, isso significa que você não é. Temos que vigiar quando nós pensamos que somos humildes, porque isso já está demonstrando orgulho. Eu fiz um devocional aqui que explica mais o que significa ser humilde. A humildade não é negar o dom que você tem de Deus, mas é reconhecer que seu poder, sua importância, seus dons vêm de Deus e não de você, e que você depende de Deus para tudo. 2, ter um coração de servo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Precisamos desejar servir os outros. Precisamos ter tanto amor no nosso coração para com o nosso próximo que estamos prestes a até dar nossa vida por eles. Isso aí é um coração de servo. Ser grande no reino de Deus não trata de ganhar prestígio ou privilégio. Trata de ter responsabilidade, amar os outros, servir os outros e nos sacrificar para os outros. Jesus resumiu o que significa servir os outros e ser servo de todo mundo assim: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Temos que esquecer o eu e servir a Deus e servir os outros. Temos que ter um interesse altruísta nos outros e servir os outros de uma maneira altruísta. Ser grande no reino de Deus significa nos entregar a Deus totalmente e servir os outros. Durante a última ceia, os discípulos perguntaram a Jesus quem é o maior entre eles. E ele respondeu: o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve?
não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E pouco tempo depois dele ter falado isso, ele lavou os pés dos discípulos como servo, como quem se entrega aos outros e trabalha para o benefício dos outros, que abençoa os outros e ajuda os outros. E João 13 explica para nós que Jesus fez isso por causa do amor que ele tinha para com os discípulos e por causa do relacionamento que ele tinha com Deus Pai. Ou seja, Jesus era seguro no amor de Deus Pai. E por causa do amor que ele sentia de Deus Pai, ele tinha essa disponibilidade e essa vontade de servir os outros. 3. Morrer a si mesmo. Temos que largar os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades e os nossos sonhos para servir a Deus, para nos entregar totalmente e completamente a Deus. Precisamos crucificar a nossa vida antiga com Cristo e vamos nos ressuscitar junto com Ele numa vida nova, numa vida de servir e de amar. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, não sou eu mais que vivo, é Jesus que está vivendo em mim. Eu vivo totalmente para servir a Deus, para abençoar os outros, para a honra e a glória de Deus. E tudo aquilo que eu faço é para Ele. Mesmo se for lavar a louça aqui em casa, eu faço por Deus. Mesmo se for sair para trabalhar, estou fazendo para a honra e a glória de Deus e não estou fazendo mais por mim. Então, gente, nós não deveríamos lutar para ser o maior nessa vida. Nós não deveríamos desejar ser muito importante e muito respeitado nessa vida. Deveríamos desejar servir os outros, amar os outros, colocar Deus em primeiro lugar. Se você tem uma posição ou um cargo de poder no seu trabalho, você deveria usar isso para servir os outros. Liderar ou dirigir significa servir e não dominar as pessoas. E em vez de tentar nos impor sobre as pessoas ou dominar as pessoas, deveríamos usar a nossa influência e os nossos recursos para servir as pessoas. Quem é grande no reino de Deus tem a humildade de uma criança pequena e a mansidão de Jesus. E você já sabe, quem é primeiro nessa vida será o último no reino de Deus. E quem é o último aqui na terra será o primeiro no reino de Deus. Nós precisamos nos preocupar com as necessidades e o bem-estar das outras pessoas. E precisamos amar altruistamente. Isso aí é o que é de grande valor no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Deus, a Tua palavra é muito abençoada. A Tua palavra deixa as coisas muito claras. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, na humildade. Nos ajude, Senhor, Espírito Santo, a amar altruistamente. Nos ajude, Senhor, a negar a nós mesmos e a Te servir e a servir os outros com todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a nos enxergar como menos importante do que os outros e a nos colocar em último lugar aqui na terra. Nos ajude, Senhor, a ser humildes, a Te servir com tudo aquilo que somos. Nos ajude, Senhor, a morrer, Senhor, a negar o nosso eu e a nos ressuscitar contigo e colocar Tu, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a servir os outros e a amar com todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a Te buscar e Te conhecer mais. E, Senhor, eu quero ser último aqui nessa terra e eu quero ser um dos grandes no reino dos céus, para a Tua honra, a Tua glória. Ajude o irmão que está em casa a ser assim. Ajude essa pessoa que está orando comigo a negar a si mesmo, a servir os outros altruistamente, a Te buscar com todo o nosso coração e até um coração de servo e até humildade profunda e verdadeira. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.